Assim que o jornalista e pesquisador Matias Spector, anote bem esse nome, Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas e Folha de São Paulo, assim que ele publicou na Folha de São Paulo, semana passada, a cópia do que ele diz ser um memorando enviado por William Colby, na época chefão da CIA, para o então secretário de Estado dos Estados Unidos, a respeito de execuções durante o regime militar. Assim que ele publicou isso, eu passei a receber mensagens via WhatsApp, questionando pelo menos dois aspectos relacionados com essa publicação do Matias Spector. Disse o jornalista da Folha de São Paulo, pesquisador também da Fundação Getúlio Vargas, de que teve acesso a esse documento nos arquivos do governo dos Estados Unidos que foram liberados relativamente ao ano de 1974. Vejam bem, esse memorando, eu publiquei ele aqui, vocês devem ter visto, aliás, todos os jornais brasileiros publicaram. Esse memorando teria sido assinado no dia 11 de abril de 74. 11 de abril de 74, anote bem. Esse memorando do William Colby para o Henry Kissinger, assinado no dia 11 de abril de 74, 1974. 1974. Bom, onde é que está o problema ali? O problema, são dois problemas. Vamos ao mais grave deles. O problema mais grave é que no texto desse memorando do William Colby para o Henry Kissinger, no texto desse memorando, ele se refere a um centro de inteligência do Exército. 11 de abril de 74, nesse memorando William Colby para o Kissinger, ele se refere, William Colby, a um centro de inteligência do Exército. Bom, o problema é que no dia 11 de abril de 74, nem 74, nem 75, não existia esse centro de inteligência do Exército. O centro, na época, se chamava Centro de Informações do Exército. Ah, mas não tem importância. Não, tem tanta importância que no dia 23 de dezembro de 92, portanto, 6 anos depois desse memorando do William Colby, o presidente Itamar Franco mudou o nome do Centro de Informação do Exército para Centro de Inteligência do Exército. Como é que não tem importância? Claro que tem importância. Tem importância vital. Então, essa é a primeira questão, que me faz acreditar que esse memorando tenha sido forjado. E recentemente. E quem fraudou não se deu o trabalho de verificar como é que se chamava esse centro de inteligência do Exército, hoje conhecido, porque teria, claro, em 74, verificado que se chamava Centro de Informação e não de Inteligência do Exército. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, eu não sei se vocês deram uma olhadinha no memo apresentado pelo Matias Spector na Folha de São Paulo, depois replicado por vários jornais do Brasil, mas aquele texto que está ali, aquele original que está ali, que foi dado como sendo original, ele foi todo ele digitado em Word. Dei uma olhada. Fato é que é o seguinte, eu como jornalista teria procurado verificar nos arquivos da... A Globo podia ter feito isso, né? Tem gente lá em Nova York, mas não fez. Replicou e pronto, né? Então, senhores, é o seguinte, olha aqui, ó.
é o seguinte. Acho que podemos estar diante de uma armação política assim, eleitoral. Por que não? Né? Não seria a primeira vez. Eu fiz aqui um rápido apanhado sobre esse tipo de fraude. Nós temos aí em 1937 o plano Cohen, né? Plano Cohen, forjado pelo pessoal do Getúlio Vargas ali. Em 1937 ele editou uma Constituição na marra, chamada depois da Apolaca, né? Constituição de 37, e ali começou efetivamente a ditadura dele, que durou até 45, né? Ele foi pro poder em 30, no bojo da Revolução de 30, mas ficou enrolando ali até 1937. Não, vou fazer uma constituinte, vou fazer uma nova Constituição, vamos democracia, nada disso, né? 37 finalmente ele acabou dando um golpe mesmo, né? E para isso se valeu inclusive desse famoso plano Cohen aí, né? Que era um plano mirabolante para derrubar o governo, para matar todo mundo, né? E ajudou bastante ele, né? É que nem aquele incêndio do Reichstag lá, a mando do Hitler e atribuído aos comunistas, né? Isso foi em 37. Eu só vou me referir aqui aos mais famosos, mais dois. Em 1955 também, em eleições, logo depois da queda de Getúlio, 55, no segundo governo dele, né? Tivemos a famosa Carta Brand, né? Essa já da turma do Lacerda, lá da UDN, que era atribuída a um parlamentar argentino aí, detalhando a iminência de uma república sindicalista no Brasil, 1955. Era falso. Foi provado rapidamente falso. E o último deles, o famoso dossiê Caimã, que a turma do Collor forjou para mostrar que o Fernando Henrique, o Aécio, os tucanos tinham milhões e milhões de dólares depositados em paraísos fiscais das Bahamas, né? Isso aí foi desvendado. O próprio governo americano ajudou muito, desvendou, prendeu todo mundo, aqui no Brasil também, e, enfim, foi uma outra fraude, né? Eu não quero dizer que nós estamos, ainda não quero dizer, de uma nova fraude, mas é muito sintomático tudo isso que está acontecendo aí, né? No momento em que uma boa parte da população pede pelos militares de volta para o poder para acabar com essa esculhambação, com essa roubalheira, com essa corrupção. E no momento em que o candidato que está em primeiro lugar aí em todas as pesquisas de intenções de votos é o Jair Bolsonaro, que tem um corte evidentemente de direita e bem autoritário. Olha, quem está falando aqui não é eleitor do Bolsonaro, não. Então, senhores, tem aquela história, né? Eu não creio em bruxas, pero que las hay, né? Então, vocês notaram que nos últimos dias a mídia, de um modo geral, está bem quietinha a respeito desse assunto aí? Porque esse é um assunto que não pode sair de pauta, não, né? Um assunto desse, um memorando que detalha ali de que modos ocorreram diálogos entre o então presidente Geisel e o seu chefe de Serviço Nacional de Informações e sucessor presuntivo, João Figueiredo, discutiram como é que tinham que ser eliminados os inimigos do regime, com aquela riqueza de detalhes, inclusive com o número 114, quando os próprios dados da Anistia Internacional são de que ocorreram 84 eliminações, e a partir de confrontos, quase todos eles, né? Então, algo há aí, hein? Algo há. E a mídia se prestou a esse papel, a mídia brasileira. Não questionou isso aí. Eu não vi ninguém questionando isso aí. Muito pouca gente. Aqui no meu blog, www.polibibraga.com.br, apenas um colunista, o Marcelo Eichel, foi quem levantou essa lebre aí. Pelas redes sociais está rolando isso aí, já desde a semana passada. E agora com mais intensidade. Mas na mídia, de um modo geral, não se toca nesse assunto, não. E eu acho que tem que tocar. E agora tem que ser tocado pelo seguinte, porque o governo brasileiro pediu
oficialmente o governo americano, acesso ao original desse pretenso memorando aí. Né? Onde é que anda esse memorando? Onde é que está o original disso aí? Tem que mostrar isso aí. Se é verdade, vamos mostrar. Se não é verdade, a Folha de São Paulo, que publicou isso pela primeira vez, e esse Matias Spector, eles vão ter que dar muitas explicações para os leitores brasileiros.